desejo que você esteja bem. Se liga, hoje nós vamos falar sobre o gênero editorial. Sabe o que é? Não? Então cola, porque na próxima atividade da sua escola que pedir esse tipo de texto, você vai fechar e não vai ficar boiando. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para quem? Para você que quer aprender redação, mas o professor ou a professora vai e pede outros gêneros textuais. Calma, eu vou te ajudar. O gênero textual é aquele que sempre vem no começo das revistas. Lembra que a revista era uma coisa assim, de papel, né, com textos. Deixa eu mostrar para você. Aqui. Isso aqui era uma revista, uma coisa de papel, com textos, fotos boas. O gênero editorial é o texto que apresenta a opinião da edição. É isso mesmo, a opinião do redator-chefe ou do editor-chefe daquela revista ou daquele jornal. Suave? Se você pegar um jornal hoje, vai ver que existe um editorial de hoje, inclusive nos portais de notícias aí, né? UOL, G1, etc. Sim, o editorial é um texto jornalístico, opinativo e argumentativo. Então, se você aí acredita que jornais são imparciais, precisa rever isso. E se o editorial é também um texto argumentativo, é aí que você vai ser ajudado por esse gênero lá na sua redação. Então vamos ver como ele funciona? Mas antes, deixa a sua opinião em forma do quê? De like. Não custa nada, dá o like. E se você não gostar, já sabe, tira o like no final e tá valendo. O importante é você aprender redação. A primeira coisa que você vai pegar desse tipo de texto aqui, seja lendo editorial ou praticando, será o quê? A norma culta. Ah, que beleza, hein? Assim como na redação, o editorial ele deve ser escrito em linguagem padrão, né? E a competência 1 faz o quê? Ela olha para isso e samba de felicidade. E você que vai festejar quando sair a nota de redação. Então leia e pratique editoriais para você diminuir as dúvidas de gramática da língua portuguesa. Gramática vem de leitura e prática. Ninguém lembra acento por acento das palavras, ou a letra correta de cada uma das palavras que a gente usa. Essas coisas são absorvidas com o tempo e com a prática. Você não começou a falar de uma hora para outra, não foi? Com escrita padrão não é diferente, você não vai escrever certo de uma hora para outra, você vai começar a ler editoriais, vai ver como as palavras são escritas, como são usadas as vírgulas, a acentuação, e aí você vai conseguir praticar na hora do seu texto. Suave? Outra coisa que vai te ajudar é o fato desse gênero também exigir o quê? Uma argumentação impessoal. É assim, você pratica a argumentação sem levar para a primeira pessoa do singular o pronome eu. Aliás, essa é a grande sacada da redação dissertativa que o gênero editorial aqui nos ajuda. Então, se na redação dissertativa a gente tem que fazer um texto impessoal, o gênero editorial ele nos ajuda, porque você precisa opinar sem parecer uma opinião pessoal. E não parecendo uma opinião pessoal, vai ser apenas uma constatação frente aos argumentos apresentados ali. Suave? Outra parada interessante dos editoriais é a abordagem da atualidade. O editorial sintetiza, de certa forma, a leitura geral do momento da publicação. Por isso é muito importante colocar a leitura de editoriais em sua rotina de estudo. Você vai praticar interpretação e sintetização das ideias, você vai aprender ortografia, acentuação, hífens, você vai aprender a argumentar melhor, tudo isso somente através da leitura de editoriais. Imagine praticando, escrevendo editoriais. Então, pega essa dica dessa aula, leia editoriais. Se não for uma vez por dia, leia uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas quando você pegar o seu celular, entra lá no site do UOL, vai lá na parte de editorial, no menu principal e leia. Você vai gastar 10 minutos, mas vai melhorar como se tivesse assistido 10 aulas. Outra semelhança com a redação dissertativa é a divisão das partes do editorial, tá bom? Então, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão são latentes nesse gênero. A diferença entre eles está mais na divisão interna do texto, como no tamanho dos períodos e na quantidade de parágrafos,
que no editorial aí, ele é mais livre, vamos dizer assim. Você vai ver editoriais, às vezes, com 5 parágrafos curtos, coisas desse tipo, coisa que na redação a gente orienta a fazer 4 parágrafos, uma de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Tá sacando? Redação e editorial, redação dissertativa e editorial estão muito próximos. Se você estudar por aí, você vai se dar bem. Você deve encarar o gênero editorial como um texto-aula, exatamente. Isso porque ele sempre vai ensinar algo para você. É igual com a sua redação. Quando você a inicia com o que é mais relacionado ao leitor, ou seja, aquilo que seja mais facilmente reconhecido, você está fazendo uma introdução, você está contextualizando, coisas desse tipo. Quando você aprofunda o assunto, apresenta outras leituras, argumenta, defesas de ponto de vistas, sempre direcionando o leitor, o corretor, a um ponto de vista seu, de uma proposta de como você vai resolver o problema, e essa proposta sempre sendo aceitável e eficaz, você está fazendo o quê? O desenvolvimento. E por fim, você faz um desfecho crítico e propositivo, que é a conclusão. No editorial e na redação, constam esses tipos de texto, esses tipos de parte, vamos chamar assim. Aqui no Redação Pública, eu sempre vou relacionar assuntos com a prática de redação dissertativa argumentativa, porque ela ainda é o grande obstáculo de muita gente nos processos seletivos. Por isso, se esse for o seu caso, inscreva-se aqui no canal. Toda segunda-feira tem aulas como essa, toda quinta tem Aula-Live, que é uma mistura de aula com live, onde eu ensino algum tópico de forma mais dinâmica e também comento as notícias no mundo da educação, com relação ao INEP, Enseja, Enem, coisas desse tipo, sempre ali em torno de uns 40, 50 minutos, como é uma aula mesmo, tá bom? Enfim, são desafios que a gente se propõe. Se o seu desafio é melhorar a redação, eu vou te ajudar. O meu desafio é manter esse canal, manter vídeos às segundas, manter lives às quintas, para poder te ajudar com redação. Suave? Em alguns casos, o editorial também vai resumir as matérias que serão apresentadas na sua edição. Então, resumir também é uma coisa que consta dentro do gênero editorial. E esse resumo pode ser dando destaque ou não aos autores das matérias, Faz uma espécie de sinopse. Lembra o que é? É aquele texto curto que aparece na descrição dos filmes da Netflix, por exemplo. Aquilo é uma sinopse. O que acontece dentro do texto de editorial, o gênero editorial, às vezes é um resumo, uma sinopse do que vai acontecer a partir daquela página ali, como que as matérias estão divididas e uma breve apresentação das matérias, ou mesmo dos autores das matérias, dos jornalistas. E no editorial, às vezes acontece isso, dependendo da publicação, mas isso é mais comum em revistas, tá bom? Você já sabe, redação pública é para você que não entende nada de redação e o canal aqui, ele é pequenino, mas ele quer ajudar muita gente, quer ajudar você com redação. Por isso, considere apoiar o canal pelas plataformas aqui disponíveis na descrição do vídeo. Tem Patreon, tem Apoia-se, tem Pix, seja anônimo ou não, você ajuda a manter esse projeto aqui vivo, tá bom? Considere conhecer também o meu método de redação. O link está na descrição, é redação4passos.com. É um método que eu criei para ensinar redação em 4 passos a um custo que, se você ver no site, você vai perceber que é popular e eficaz. E se você não puder fazer nada disso, apenas inscreva-se que já ajuda demais. A redação não é mais um problema para você. Redação agora é uma forma descontraída de estudar para o seu processo seletivo, tá bom? Com isso, eu agradeço pela sua atenção e até breve.